e já entre os 16. Então são 4 grupos de 4. E o Palmeiras entra nessa, porque foi um dos vencedores da Taça de Prata. Eu não sei se eram 16 ou 32. Eu sei que eram grupos de 4. E o Palmeiras cai no grupo com Sport, Internacional e Goiás. De novo Internacional, hein? Internacional que já tinha eliminado o Palmeiras em 79, né? E, e em 1980, vamos lembrar, na terceira fase, o Palmeiras cai num quadrangular com Cruzeiro, Internacional e Guarani. E o Palmeiras é eliminado numa derrota para o Internacional. Então, o Inter já tinha eliminado o Palmeiras em 79. E em 80 e em 81 o Palmeiras mais uma vez cruzava com o Inter. É triangular, ida e volta. Então, na primeira rodada, lotado palestra. Ah, detalhe, não tinha torcida que estava botando mais gente no estádio que o Palmeiras. O Palmeiras era líder de público e renda, mesmo mandando as partidas no Palestra. Não estava mandando jogo no Morumbi. Estava mandando jogo no Palestra e era líder de público e renda. Era 30 mil todo jogo. 30 mil todo jogo, no Palestra. E começa ganhando de 1 a 0 do Sport. Pô, não interessa, ganhou. E aí vem, aí resolve ir pro Pacaembu. A palestra já tinha ficado pequeno. Porque vai receber o Internacional. E se ganha do Internacional, abre 4 pontos. E aí ia ser difícil de segurar. Pelo menos na cabeça do torcedor palmeirense. O time era ruim. O time estava jogando a Taça de Prata. Ganhou do Guarani no grito. E na primeira rodada ganhou do Sport. Aí pega o Internacional de Porto Alegre. Perde. Aí vem a realidade, sabe? Na cara, assim, tó. A realidade para você. 48 mil, sei lá quando. Lotado para Pacaembu. O Inter ganhou de 1 a 0, mas ganhou assim, sabe? Passeando. O Palmeiras não fez nem cosquinha. Mas mesmo assim ainda dava. Por quê? Porque daí na terceira rodada o Palmeiras foi pro Serra Dourada e ganhou do Goiás lá no Serra Dourada. Vejam, o Palmeiras ganha do Sport e ganha do Goiás. Mas na hora que pega o Inter, na hora que pegasse, sei lá, um Flamengo, um Atlético Mineiro, ou um São Paulo, ia perder. Claro que ia perder. Mas vai falar isso pro torcedor. Torcedor é torcedor. Eu acho que se eu fosse adulto naquela época, eu tava indo em todos os jogos e não ia admitir que alguém falasse para mim que o Palmeiras ia perder. Lá dentro a gente sabia que ia perder. Eu era moleque, eu era criança, eu sabia que ia perder. Mas você não quer acreditar nisso, você quer ter esperança. Essa é a essência de ser torcedor. E o Palmeiras começa o segundo turno. O Palmeiras termina o primeiro turno em segundo lugar. O Inter está em primeiro, com 5 pontos, e o Palmeiras está em segundo com 4. Ganhamos 2. Só perdemos do Inter. Então a gente precisa, de alguma forma, devolver o resultado lá em Porto Alegre. Só que o Palmeiras vai para o Recife antes e perde do Sport. Aí complica. Aí faltam 2 rodadas e aí não é só ganhar do Inter. Aí você precisa ganhar do Inter e ainda precisa fazer conta. Ganhar do Inter, ganhar a última do Goiás em casa e fazer conta. O Palmeiras toma de 3 a 1 do Sport. Lá em Sport. E aí vamos para Porto Alegre. Ó, tem que ganhar. Nem empate. Ó, o empate até servia. Só que aí tinha que ganhar do Goiás, saldo, fazer conta. Então o ideal era ganhar do Inter. Mas dependendo do que tivesse acontecendo lá no outro jogo, o empate até que caía bem. Por quê? Porque a vitória só valia 2 pontos. Tem sempre que lembrar isso, né? Ainda estamos vivendo uma época que a vitória vale 2 pontos e o empate 1. E o Palmeiras vai jogar contra o Internacional e é massacrado pelo Internacional. O Palmeiras é estuprado pelo Internacional.
Sabe, lá vem eles de novo. Foi 6-0 pro Internacional. E assim, não é que deu apagão. Às vezes, muitas vezes, né, esses placares dilatados acontecem, como aconteceu no 7-1 da Alemanha, que todo mundo se lembra, quando um time toma 1, 2 e aí dá o apagão, dá o nocaute, toma 3, 4, 5, tudo junto, né? Então o Palmeiras já perdeu várias partidas assim. Essa não foi uma delas. Esse 6-0 foi com, sabe, os gols saindo bem distribuídos? Resultado natural da superioridade de um time contra o outro. Então o Batista acabou com o jogo, o Mário Sérgio acabou com o jogo, o Internacional acabou com o jogo, né? E o Palmeiras tomou de 6-0 do Internacional na Taça de Ouro e foi eliminado. Foi um cala-boca, foi um, sabe, senta lá, Cláudia, manja. Tipo, o que vocês estão pensando, cara? Vocês acabaram de chegar da Taça de Prata, vão querer ser campeão brasileiro e o palmeirense acreditava que ia ser campeão brasileiro. Foi muito triste. Foi muito triste. Eu lembro que eu chorei. 6, né? O Palmeiras já tinha tomado de 6 do, do São Paulo no ano anterior. Não foi isso? Não, tinha tomado de 6 do Flamengo. Tinha tomado de 6 do Flamengo no ano anterior. Isso. Isso. É o 6 do São Paulo é esse ano ainda, vai chegar. Eu lembro que esse do Inter eu chorei. Chorei de frustração. E começa o Campeonato Paulista, né? Palmeiras é eliminado. O Campeonato Brasileiro ainda segue. Semifinal e final, rapidinho, já acaba. Enquanto isso, né, enquanto eles disputam as finais, o Palmeiras ainda deu um jeito de disputar um amistoso lá no Chile. Foi lá perder da seleção do Chile, 2-1 pro Chile. E aí começa o Campeonato Paulista. É claro que o Dudu tá balançando no